Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de Pedro e você vai descobrir o que você tem em comum com Pedro, o que eu tenho em comum com Pedro e sobre o Pedro que há dentro de cada um de nós. Você vai perceber que você tem muito de Pedro dentro de você e de mim também. Não deixe de dar um like nesse vídeo se você gostou desse vídeo. Não deixe de divulgar, me ajudando a compartilhar com as pessoas que você gostaria que conhecesse mais também sobre Pedro, sobre a Bíblia, tá bom? Se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito, tá bom? A gente vai dar uma passeada pela Bíblia, só que eu não vou ficar pegando toda hora a Bíblia aqui, mas eu vou falar os versículos para vocês, porque senão o vídeo fica muito longo e é mais difícil. Tanto para mim quanto para vocês, todo mundo na correria, mas eu vou contar aqui um pouco sobre Pedro. Pedro é um apóstolo de Jesus, né? Que mais lá na frente ele vem ser o líder da igreja, da primeira igreja de Jesus, certo? Então, quando Jesus chamou ele, falou que ele iria ser pescador de homens e não de peixe, né? Então, Pedro sempre estava com Jesus, em todos os lugares. Houve uma vez que um casal trouxe uma criança endemoniada e os discípulos não conseguiram expulsar, né? Aí Jesus depois veio, conseguiu expulsar e explicou para ele que tem certas casta que só sai com jejum e oração. Né? Então Pedro ele era muito curioso, ele sempre queria saber por que isso, por que aquilo, né? E houve uma outra vez também que Pedro ele foi ele foi parado pelos cobradores de imposto e ele ficou com muita raiva, muita fúria, ele ficou incomodado com aquilo porque os caras eram muito chato. E vieram falar para ele, ó, você e o seu mestre não pagam imposto? Então ele foi muito bravo lá, falou para Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus falou, olha, não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre que precisar. E ele muito angustiado, muito bravo, aí Jesus falou para ele, ó, vai lá no mar, você vai achar um peixe que tem uma moedinha por mim e por ti, vai lá e paga o imposto. Para que ninguém se escandalizasse, né? Então Pedro, ele sempre foi esse cara aí. E quando Jesus foi ser preso, né? Não, antes de Jesus ser preso, houve o Monte da Transfiguração, que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E Pedro tava lá, né? Achou muito gostoso tudo aquilo ali, né? Já falou para Jesus, Jesus, ó, vamos construir umas cabanas aqui, umas tendas. Nossa, aqui tá muito gostoso. Sabe assim, eu já queria eternizar aquele momento. Aí Jesus falou para ele que não é Elias, não é os heróis da fé, não é esse povo aí que é importante, mas que é ele. Eu tô falando numa linguagem assim mais para vocês entenderem mesmo, né? Mas que quem é importante é Jesus, e Jesus estava ali com ele naquele momento. Não Abraão, Elias e Jonas e nem outro, não é mesmo? Que Jesus, o próprio Deus testificou. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E depois disso daí, passado, né, mais algum tempo, veio a prisão de Jesus. Lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi ser preso, o guarda veio prender Jesus. Pedro já logo tirou a espada. Pá! Já tirou logo aqui a orelha do moço. Pedro ele era temperamental, ele era muito nervoso, ele é isso daí mesmo que você tá vendo. Ele é carne puro, muita carne. Então Jesus pegou, colou a orelha de volta e falou para ele: se eu quisesse fazer isso, um anjo ou outra pessoa faria. Porque Jesus ele tem todo o poder, ele está sobre toda a situação. E Pedro ele não entendia nada disso. E houve uma outra vez que quando Jesus foi contar para ele que ele iria ser morto, que ele iria ser machucado, maltratado, ele falou: não, Jesus, não, você não vai não, porque Pedro ele não entendia o propósito real de Jesus. Ele achava que Jesus ia reinar aqui nesse mundo,
Então ele, não, eu tô pronto para morrer por ti, eu dou minha vida por ti, Senhor. Não. Aí Jesus falou assim, afasta-te de mim, Satanás. Não é que Jesus estava falando isso de Pedro, mas o Satanás que usou a boca de Pedro. Então Jesus, ele estava repreendendo o Satanás, não a Pedro. Pedro tem jeito, eu posso cuidar, eu posso limpar e posso restaurar. Jesus, ele nunca desiste do ser humano, nunca. Você vai conseguir entender na história de Pedro que Jesus, ele jamais desiste de uma pessoa. Então Jesus repreendeu, né, Satanás, que usou a boca de Pedro nesse momento. E Jesus falou que orou por ele, né, que rogou por ele para que o mal não, para que Satanás não viesse pedir a vida dele, né? E é que eu tô resumindo, pessoal, é muita coisa que acontece sobre Pedro e eu tô resumindo aqui um atrás do outro para vocês entenderem. Então, houve uma vez que eles estavam jantando antes de Jesus também ser crucificado, claro. Eles estavam todos lá totalmente terrenos, fazendo planos, quem é esse, quem é mais importante, quem Jesus ama mais, quem é esse, quem é o tal. Pedro, ele sempre se achava o tal, o mais importante, o que liderava. O pensamento dele era meio que esse. Então Jesus estava lá angustiado, porque se eu não estiver enganada, no outro dia ele ia ser crucificado. E então Jesus deu a maior prova de humildade e amor. Enquanto que ele estava preocupado com o cargo, quem era mais importante, Jesus foi lá e começou a lavar o pé de todos eles. E Pedro, não, o meu pé o senhor não vai lavar, senhor, eu não sou digno. Porque você já sabe, né? Jerusalém, dentro de um deserto, terra, a mesa não era alta, os pés ficavam expostos e os pés sujos, então era costume lavar-se os pés antes das refeições. Aí Jesus falou, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro já é 8 ou 80. Então o Senhor lava-me aqui meus braços, minhas pernas, me dá banho inteiro, Senhor. Dá banho em mim todinho aqui. Pedro é 8 ou 80. Me diz se nós não somos assim. Se não há momentos na nossa vida que a gente é desse jeito. Eu me enquadro muito em Pedro. Muito mesmo, pessoal. Então, Jesus lavou. Aí veio aquele episódio lá da orelha, né? Que eu tinha falado em outro contexto. Aí Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, os discípulos, ó, deram no pé. Não foi Pedro que carregou a cruz com Jesus. Foi outro Simão, não Simão Pedro. Pedro não estava. Pedro estava andando por aí, angustiado, sabe? Mas cada um correu, pessoal. E Jesus lá sendo maltratado, pisado, morto. Quando tinha um braseiro, depois que Jesus já tinha sido morto, já tinha acontecido a morte de Jesus. Ele já tinha vencido o diabo lá na cruz. Então o pessoal estava lá e falou: olha, você anda com ele. Você andava com ele. Ele: não, sou eu não. Negou um. Aí depois passou outra pessoa e falou: você estava com ele. Era você sim. Ele: não sou eu não. Aí a terceira vez, uma outra pessoa veio e falou: você fala igualzinho a ele. Você fala como ele. Porque as pessoas que a gente anda, a gente começa a pegar os mesmos manias, mesmas gírias, sotaques, a gente passa a ser muito parecido. Então Pedro, ele tinha certas coisas que parecia com Jesus. Quando esse homem falou que ele negou, o galo cantou. Foram as 3 vezes que Pedro negou Jesus, né? Pedro ficou angustiado, Pedro perdeu o chão, não sabia o que fazer, tinha traído Jesus. Então Pedro decidiu acabar com tudo. O barco que ele tinha, eu não sei se vendido, abrido mão, ele resgatou esse barco de volta. Pedro falou para os discípulos: olha, eu vou pescar. E Pedro era líder. Pedro era influenciador. Ele influenciava pessoas. E os outros também, opa, nós também vamos contigo. Então, todos eles foram atrás de Pedro. E eles estavam lá a noite toda e nada pescaram. Então, agora eu vou ler aqui para vocês esse
Tudo isso que eu tô falando, pessoal, tá aqui em João 21, tá bom? Depois você lê na sua Bíblia. Eu vou ler na NVT, eu acho ela mais atual. Uma linguagem mais fácil de ser compreendida, né? Então, vamos lá. Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Então, eles pescaram a noite toda. Jesus estava do outro lado, assim, uma distância, sabe? Na praia, e os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, olha o que Jesus perguntou. Será que você acha que Jesus falou assim, ô traidores, ô bando de covardes, ô, vocês fugiram, né? Vocês me abandonaram, vocês me deixaram no momento que eu mais precisava. Não, Jesus não falou isso. Jesus estava gritando do outro lado assim, ó. Filhos, filhos, o que vocês têm aí para comer, né? Peraí que eu me perdi aqui. Os discípulos, vamos. E eles responderam, não temos nada, né? Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram do jeito que Jesus mandou e não conseguiram reconhecer a rede de tão cheia de peixes que estavam. O discípulo a quem Jesus amava, João, né? Disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. Sabe aquela cutucadinha assim, Pedro, é o Senhor. Pedro, não, não é não. Pedro, é o Senhor sim. Aí Pedro ouviu que era o Senhor e vestiu a capa, porque Pedro estava nu. Pedro estava pescando nu. Olha para você ver como que é forte isso daqui, hein? Ele estava desnorteado, ele estava triste, sem chão, abalado, com o sentimento que traiu Jesus, estava nu. Ele colocou a capa e que havia removido, né, para trabalhar, soltou na água, os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede, carregando, pois estava apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram e encontraram, olha essa parte aqui, ó. Quando eles chegaram até o lugar que Jesus estava, encontraram um braseiro. Tem duas vezes que fala braseiro aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Uma vez quando Pedro traiu Jesus, que ele negou 3 vezes, lá fala, lá ele traiu Jesus, ele abandonou a fé. E Jesus fez a cena novamente. Jesus preparou um braseiro para resgatar Pedro de volta. Deixa eu ver aqui onde que eu tava lendo. Aí Jesus pegou e falou assim, venham comer. Disse Jesus, nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem você é, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. E foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Depois da refeição, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? Mais que a estes? Jesus perguntou se ele amava ele mais que esse povo ali que estava ali. E Pedro respondeu, eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, Pedro. Sim, disse Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas. Na primeira vez que Jesus perguntou, Jesus estava ganhando Pedro. Na segunda vez, Jesus estava trazendo Pedro e Pedro estava se despindo de toda aquela vida do passado, porque ele tinha voltado para a vida antiga. Ele tinha voltado para a vida do passado. Quando ele pegou o barco de volta, ele foi para a vida antiga de volta. Jesus diz, então alimente as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus confirmou. Pedro negou 3 vezes e 3 vezes ele confessou que amava Jesus. Ali Jesus resgatou Pedro de volta.
Pessoal, eu perdi as contas de quantas vezes Jesus me resgatou. Eu não estou falando que eu saí da igreja. Não, eu estou falando que Jesus precisou me resgatar. Que mesmo dentro da igreja, mesmo lendo a Bíblia, conhecendo, há momentos que você fica fraco mesmo. Eu consigo entender Pedro aqui. Você fica desnorteado. Então Jesus, ele veio e me resgatou. E hoje Jesus resgata você também, que está aí afastado. Jesus, ele te chama de volta, ele vai atrás de você, ele prepara um braseiro com pão e peixe para você desfrutar. Jesus, ele quer você junto com ele. Continuando aqui. Disse, então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem... Peraí, pela terceira vez, Pedro ficou triste. Tá. Quando você era jovem... Então aqui Jesus revela para ele como ele vai morrer. Ele vai falar para ele, ó, quando você é jovem, você faz o que você quer. Quando você ficar velho, você já não tem mais querer as pessoas que faz por você. E sobre a minha rocha edificarei a minha igreja. Não é, Jesus não está falando aqui que Pedro é a rocha. Jesus está falando que ele é a rocha e Pedro vem dele e através dele ele edificaria a igreja dele. Através de Jesus. Jesus é que é a rocha, é através Jesus é a nossa rocha, não Pedro, né? E ele edificaria a minha igreja e depois disso, Pedro ele recebe o Espírito Santo. Pedro, ele é resgatado. Ele sai ganhando aí, pregando. Foram 3.000 batizados de início. Ele saiu ganhando o mundo afora aí. A ponto da sombra dele também curar. Ele fala, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Seja curado. A pessoa era curado. Pedro foi uma benção, foi usado. Ele foi líder da primeira igreja de Jesus. Pedro, ele fez a diferença, eclesiasticamente falando, no cristianismo, ele revolucionou a história, e Jesus sabia disso. Olha quantas vezes Jesus falou, né? Naquele episódio que a Maria vai até o sepulcro, e ela fala assim, olha, mas o corpo do mestre não está mais aqui. Jesus, ele fala, olha, vai, avisa os discípulos e a Pedro. Porque Jesus, ele sabia que Pedro não estava mais na fé. Porque ele sabia que Pedro tinha desistido de tudo. Deus, ele sabe de tudo que acontece com você e comigo. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele nos resgata, ele nos busca. Tá bom, pessoal? Tenho tanta coisa para falar sobre Pedro, mas senão vai ficar muito estendido o vídeo. Deus abençoe você, Deus te resgate como Jesus resgatou Pedro aqui. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no céu.